Já chega a quase 8 mil o número de mortos pela Covid-19 no Brasil. A situação fica cada vez mais grave por aqui, obrigando estados e municípios a adotarem medidas mais severas no distanciamento social, como o lockdown, para evitar o colapso do sistema de saúde. No vídeo de hoje você confere um resumo das últimas notícias de destaque sobre o coronavírus por aqui. O termo direito, ele começa com o professor Adão de grandes proporções. O Brasil registrou o maior número de mortes pelo novo coronavírus em um período de 24 horas. Foram mais de 600 perdas e quase 7 mil novos casos. Com isso, o país passa para um número de 114.715 casos confirmados e 7.921 óbitos, segundo o último boletim do Ministério da Saúde. E vale lembrar que a gente enfrenta um quadro de subnotificação, o que faz com que esses números, na realidade, sejam muito maiores. Já sobre a testagem na coletiva de imprensa do governo, que aconteceu no final da tarde de ontem, foi dito que 5,1 milhões de testes chegaram à população. Só que no dia 20 de abril, o governo tinha anunciado a previsão de compra de 46 milhões de testes para ampliar mesmo aí o potencial de detecção da Covid-19 por aqui. E a partir dos resultados, pensar em estratégias para relaxar as medidas de isolamento social. Mas em resumo é o seguinte, nós fizemos todo um processo de aquisição, que já foi anunciado aqui, de mais de 46 milhões de testes. Este volume vai representar cerca de 22% da população. Desse conjunto de testes, 24.647.768 reações, ou seja, testes, estão sendo adquiridos ou já foram, uma parte já recebida, ou já foram pagos e estão sendo entregues. Nós já distribuímos, só de RT-PCR, 1.638.816 reações, ou seja, para fazer, isso dá 6,6% do total das 24 milhões de reações. No total, as 24 milhões, ou seja, nós testaremos 12% da população brasileira. É muito maior do que muitos países estão fazendo e esse processo ele está se aprimorando por orientação do ministro Nelson. E dos testes rápidos, que é aquele da ponta do dedo, que vários municípios também estão adquirindo e fazendo, são 22 milhões de reações. Nós já distribuímos 15,8% do total, dá 3.478.560 reações de teste rápido. O teste rápido é para usar a partir do 8º dia. E o teste RT-PCR, que precisa de um laboratório, de um equipamento, é feito até o 7º dia. Mas vale dizer que, apesar da intenção de ampliar o potencial de detecção do novo coronavírus por aqui, isso não quer dizer que será feita uma testagem em massa da população, conforme o próprio ministro da Saúde, Nelson Teich, já disse em algumas ocasiões. E também tem outro problema: o Ministério da Saúde enfrenta um quadro de subnotificação por parte dos laboratórios privados. Ainda segundo o secretário de Vigilância e Saúde, existem quase 100 mil exames da rede privada que não constam no sistema, e esse gargalo impede que o Ministério tenha uma dimensão mais clara de quantos casos deram positivo e negativo. Nós ainda não temos os dados dos laboratórios privados, de todos os laboratórios privados. Os laboratórios da rede Sabin, aqui no Distrito Federal, estão alimentando já a base nacional, ou seja, estão transferindo os dados da sua base de dados para a base de dados do governo federal. Mas isso não acontece com todos os laboratórios e nós sabemos que, pelo menos as grandes redes de laboratórios, tem mais de 100 mil exames realizados que não entraram no sistema e eu não sei precisar desses 100 mil quantos são positivos. Então, nós não temos a informação total. Isso é de responsabilidade da instituição, não é do Ministério, é a instituição que deve notificar. Isso está previsto na lei de 1975, a notificação compulsória. O que de fato todos sabem é que a disseminação da doença está aumentando dia a dia e boa parte deste quadro tem a ver com o afrouxamento das medidas de isolamento social por parte da população. Afinal, com mais pessoas na rua, aumenta o risco de circulação do vírus e de contaminação por ele. E esse crescimento acelerado no número de casos e de óbitos
fez com que estados e municípios adotassem medidas mais severas para manter as pessoas em casa. São Luís, no Maranhão, foi o primeiro local do Brasil a adotar o bloqueio total, o lockdown, permitindo único e exclusivamente a circulação de pessoas para serviços essenciais. Ceará, em Fortaleza e Belém, no Pará, também já anunciaram que vão adotar a mesma medida. Em São Paulo, a prefeitura tentou adotar um modelo de bloqueio de 4 grandes vias de acesso da cidade para dificultar a circulação das pessoas. No entanto, a medida trouxe mais problemas do que soluções e a prefeitura voltou atrás. Por enquanto, fica em vigor o uso obrigatório de máscaras em todo o estado. Vale para qualquer pessoa que saia de casa, seja de carro, de transporte público ou a pé. E nesta quinta-feira, o governador João Dória declarou luto oficial em respeito e pesar às mais de 3.000 vítimas fatais do coronavírus no estado. E a situação em São Paulo, epicentro da doença no país, é preocupante. A taxa de isolamento social chegou a 47% no início da semana, sendo que o ideal é 70%. No interior e no litoral, a Covid-19 avança quase 4 vezes mais rápido do que na região metropolitana. E todas essas medidas têm como objetivo desafogar o sistema de saúde, que já chega à sua capacidade máxima, em algumas regiões já beira o colapso. E o Ministério da Saúde afirmou que não é possível dimensionar se a gente já atingiu ou não o pico da curva, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará e Amazonas, os estados mais afetados pela doença. Isso quer dizer que a situação pode ficar ainda pior nas próximas semanas, ainda mais se a adesão à quarentena continuar em queda. Por isso, se for possível, fique em casa, não se esqueça de lavar as mãos e, se for preciso sair, leve a máscara e também o álcool gel. Cuide-se, porque quando você se protege, você protege o outro também. Fechou? É isso, e a gente se encontra de forma remota em mais um Giro Catraca Livre. Tchau!